Cruzeiro foi assaltado no jogo do Galo. Antes de mais nada, a expulsão do Gabigol foi justa. Foi justa a expulsão do Gabigol. O Gabigol claramente bate no Lianco na dividida. Ele diz ele vai dizer depois na coletiva que foi sem maldade, que ele não teve intenção, que ele não é um jogador maldoso. Tudo bem, a gente realmente sabe que ele não é um jogador maldoso, ele não tem na carreira dele, ele não tem esse histórico de ser um jogador violento, um jogador que no meio das divididas vai e machuca os caras, machuca os zagueiros. Ele não tem realmente esse histórico, mas fato é que ele machucou o Lianco, que ele realmente deu uma cotovelada, ele deu uma abraçada no meio da dividida dele, ele bateu com o antebraço, o cotovelo na cara dele. Uma coisa é certa, se o Lianco não, se o Gabigol foi expulso por um lance envolvendo violência física contra o jogador do Galo, o mesmo sai na tela. O Dudu, ele, depois da dividida, eu não lembro qual é o nome do jogador que entrou na dividida com ele, mas depois que ele cai no chão, o Lianco que ele passa. E eu vi no lance, tá? Eu vi algumas pessoas argumentando, né, de que o Lianco ele não tinha visto que o Dudu tinha botado a mão lá. Inclusive, algumas pessoas falaram que o Dudu botou a mão conscientemente pro Lianco poder pisar na mão dela, pra pisar na mão dele. O que não faz o menor sentido, porque se você puder ver, novamente a imagem vai estar aí, se você puder analisar, se você puder ver que o Dudu tá com a cabeça dele virado pro outro lado. O Dudu não tá vendo como o Lianco tá vindo. O Dudu tá vendo que o Lianco tá vindo, isso é fato. Ele tá vendo que o Lianco vai passar talvez por cima dele, mas ele não sabe o local exato que ele vai pisar para poder botar a mão dele lá. Então não faz o menor sentido. Quem tá vendo tudo isso que tá acontecendo, no caso, é o Lianco. E o Lianco, se você for ver na imagem, ele tá olhando para baixo. Ele tá vendo como o Dudu tá. E ele vê a mão do Dudu e ele conscientemente, de maldade, pisa na mão do Dudu. Ele pisou na mão do Dudu. Ele deveria ter sido expulso nesse lance. E no jogo, né, no caso, o jogo teria sido totalmente diferente, porque se o Lianco tivesse sido expulso, o Gabigol não teria batido nele. Ou seja, o jogo seria outro caso o Lianco tivesse sido expulso. O que era o justo, o Lianco deveria ter sido expulso. E o que é mais inacreditável é que o Lianco não recebeu nenhum amarelo. O Lianco não recebeu nenhum cartão amarelo do juiz pelo lance dele. Ou seja, isso basicamente está falando que se o cara cair no chão, um jogador do time adversário cair no chão, você pode conscientemente ir lá e pisar na mão dele. Que é esse o recado que a Federação Mineira dá para os próximos jogos agora. Se um jogador adversário estiver no chão, você conscientemente pode ir lá e pisar na mão dele, porque você não vai receber amarelo, não vai receber nada. Você pode agredir alguém que está no chão, que não vai acontecer nada. Cara, tem a menor lógica. Faz o menor sentido, cara. O menor. Comentando aqui do jogo, o início do jogo pendeu bastante pro lado do Cruzeiro. O Cruzeiro tava muito forte. Só que em determinado momento o Galo subiu muito a marcação e pressionou muito os jogadores do Cruzeiro. Então, em determinado momento do jogo, né, quando o jogo estava normal, quando tinha 11-11, o Galo estava indo muito bem, realmente. O Galo estava indo bem, estava pressionando bastante o Cruzeiro, só que em determinado momento o Cruzeiro conseguiu romper essa marcação do Galo, e aí eles tiveram uma boa chance com o Gabigol. Ressaltar que antes dessa chance que o Gabigol teve com o passe do Marquinhos de marcar, né, que o Gabigol acabou chutando ao gol, ele chutou meio errado, eu estou de primeira. Enfim, eu estou em cima do goleiro. Antes desse lance, já tinha havido a discussão do Lian com o Dudu, depois desse pisão de mão que eu acabei de falar aqui no início do vídeo. Depois desse pisão de mão. Então foi até uma coisa que o próprio narrador do Premier acabou comentando, de que os jogadores ficaram estressados. O jogo esquentou de vez a partir do momento que não foi marcado nada na agressão que o Dudu sofreu do Lian, que tinha o gol do Gabigol. O jogo ficou lá em cá, o Cruzeiro atacava e depois o Atlético recuperava a bola e o Atlético atacava e ficou por isso. Até que numa dividida do Gabigol com o Lianco, o Gabigol acaba dando essa cotovelada, né? Essa batida na cara do Lianco, que eu já falei no início do vídeo, foi merecida a expulsão, mas ele deveria sim ser expulso, porque ele agrediu o Lianco. Mas se ele foi expulso por agredir o Lianco também deveria ter sido expulso por agredir o Gabigol, o Dudu. Então não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido no sentido do que eu digo, né? Que não faz o menor sentido. O Lianco não ter sido nem advertido, cara. O cara não foi nem advertido, sabe? Bom, e depois disso, o jogo só deu galo. Só deu galo. O Cruzeiro, obviamente, com um a menos, não conseguia sair pro ataque. Depois, no final do primeiro tempo, o Cruzeiro ainda conseguia sair para alguns contra-ataques, ainda tentava. O time do Cruzeiro foi muito valente, diferente do time do ano passado, que não era valente, que não tinha coração. O Cruzeiro do ano passado não tinha coração. Esse Cruzeiro desse ano tem coração, tem vontade de vencer.
Então foi pra cima, justamente por ir pra cima, ficou muito exposto, e foi numa exposição dessa que o Hulk acaba conseguindo marcar o primeiro gol pelo Atlético Mineiro. Então o Atlético Mineiro acaba marcando o primeiro gol, o primeiro gol do Hulk no jogo, porque o Hulk marcou 2 gols. O que dá pra dizer? Não dá pra simplesmente vir aqui e falar que eu odeio o Hulk, que eu tenho raiva do Hulk, que eu tenho ódio por ele, porque ele definitivamente é respeitoso na medida do possível, porque provocação sempre vai existir das duas partes. É um clássico, cara, então sempre vai ter provocação. Inclusive, a galera chama ele de místico, né? Porque no início do jogo ele falou que faria 2 gols, e ele de fato fez 2 gols. Então, enfim, bem que ele poderia falar, né, o número da Mega Sena. Eu aceitaria. Bom, cara, e já no final do jogo, como eu falei, o Cruzeiro tentava sair para contra-ataque, mas não conseguia oferecer muito perigo ao Atlético. O Atlético rebatia esse contra-ataque e explorava as falhas defensivas do Cruzeiro, né? Por mais que o Atlético no passado ele teve aquela dificuldade, né, de jogar com a menos, inclusive perdeu a Libertadores jogando o jogo inteiro com a mais. Por mais que o Atlético tenha tido essa dificuldade ano passado, essa dificuldade foi consertada esse ano. Esse ano, e nesse jogo, né, eles jogaram muito bem contra o Cruzeiro, de fato. Foi um bom jogo deles. O Cruzeiro também fez um jogo bom, foi um jogo valente, mas eu não consigo vir aqui dizer que foi um bom jogo, porque o Gabigol foi expulso, aconteceu todas essas coisas. Cara, enfim, eu sou justo, eu não vou ser injusto aqui no que eu falo. Então, o que eu tô falando é o que eu acho, é o que eu penso, é o que eu sinto agora no momento. Pra mim, o Cruzeiro não fez um ótimo jogo, não fez um excelente jogo. Inclusive, eu achei muito injusto as vaias que o Matheus Pereira recebeu, que inclusive, eu ainda vou falar sobre isso, vou falar sobre a entrevista dele, do Atlético, no jogo inteiro, dar mais o resultado, né? No final do segundo. Enfim, toda essa pressão que o Atlético vai fazer contra o Cruzeiro vai dar mais um resultado. No final do segundo tempo, o Hulk vai marcar mais uma vez. Se eu não me engano, essa assistência foi do Coelho, que se eu não me engano também nem estava cotado para jogar. Ele deve ter jogado com 2, inclusive, jogou 90 minutos inteiros. E se eu não me engano, a primeira assistência foi do cara do Curitiba, foi o Nathaniel, do Curitiba. Que inclusive fez uma boa partida também. Ele é um bom jogador. Enfim, agora falando já pro final do jogo, né? Depois do que aconteceu, teve entrevista do Hulk, mas com todo respeito, isso aqui não importa agora, o que ele falou ali. Ele não falou nada demais também, nada que seja importante eu comentar aqui e dizer, porque definitivamente falando, né? De fato, o que mais brilhou, pelo menos para a parte do Cruzeiro nesse jogo, foi os erros de arbitragem. Foi o que aconteceu no final do jogo. E é também o principal motivo de eu estar gravando esse vídeo hoje, porque eu não sou de gravar esses vídeos, principalmente por causa do meu tempo, na mesma hora que acabam os jogos, porque geralmente os jogos são tarde, eles acabam e começam tarde. Mas dessa vez eu tive que gravar, eu tive que falar, porque, cara, a declaração que o Matheus Pereira teve hoje, no final do jogo, foi muito impactante. E, cara, é uma mensagem que as pessoas tenham mais consciência em relação ao que elas falam dos jogadores na internet. Consomem, veem, procuram, descontam de opinião de algumas pessoas na internet que não sabem o que estão falando, não sabem a realidade, né? Então, eu vou passar agora alguns trechos importantes de falas que o Matheus Pereira teve na entrevista dele, e depois eu vou comentar um pouquinho sobre. Porque tudo que ele falar ali, tudo que ele vai dizer, é lúcido bastante para você já ter uma noção do que eu tô falando. E escute. Olhe e escute o que ele falou, porque de fato é muito importante. A última vez que um jogador vai ser vaiado, isso é normal. Umas pessoas vai vaiar, outras não vai. Também ouvi a torcida gritando meu nome, então assim, não são todos, infelizmente. Esses que talvez vaiaram são por algumas coisas que são criadas fora, sabe? Igual eu falei ali, um rapaz que falou sobre mim essa semana, sobre a minha personalidade, ele não conhece nada da minha pessoa e fala sobre mim. Então assim, quando me criticam pelo meu trabalho, eu vou aceitar totalmente e vou buscar melhoria sempre, cada dia, que esse é o meu foco. Meu foco é melhorar, evoluir, crescer, aprender todo dia, se dedicar todo dia e tentar buscar o melhor. Dar um beijo, eu vou poder dar um beijo no meu filho que ainda não tá chegando, tá quase. Então assim, eu fico feliz porque realmente quem me conhece, me ama de verdade, me conhece dentro do meu íntimo, sabe que eu não sou tudo isso que andam falando aí por fora. Mas essas críticas normalmente elas vêm porque a performance não tá boa. E isso é aceitável, é compreensível, é seguir trabalhando e buscar o melhor. Mas fica Cruzeiro, você fica, né? Sim, não, claro, eu tô aqui, vou me dedicar ao máximo, igual eu falei, tive chances para sair, não saí, criaram algumas coisas que não foram legais, mas eu continuo aqui agradecido sempre, porque eu nunca vou cuspir no prato onde eu comi, merece. Matheus, apesar de vaias de talvez a menor parte do Mineirão hoje, quando vaiaram boa parte, talvez a maior parte do Mineirão cantou seu nome, gritou seu nome bem alto. Isso também serve de motivação daqui pra frente?
Não, cara, assim, é igual eu falo, o torcedor a gente tem que entender, né? É normal quando existe vaias, é porque talvez alguma coisa não tá boa, não tá agradando eles. É igual eu falei, merecia hoje uma vitória, uma festa tão linda, a torcida teve aí presente, 60 mil, o que foi. Então, assim, de fato, algumas críticas elas são normais, elas vão acontecer no futebol. Vou mencionar mais uma vez, quando elas são críticas pelo nosso trabalho, a gente tem que entender e aceitar e respeitar e buscar melhor a cada dia para que o Cruzeiro esteja na prateleira que merece. Então, assim, agora quando as vaias, as críticas são pro lado mais pessoal ou pela personalidade, então, assim, por algumas coisas que tentam se criar, aí fica um pouco mais chato, porque tem gente que às vezes na internet fala coisas que não sabe, não conhece nada sobre a gente. Mas o torcedor do Cruzeiro, eu sei que ele me ama de verdade, eu sei que ele gosta de mim, sempre me aplaudem, sempre chamam meu nome, estão sempre felizes quando eu faço alguma coisa. Então, assim, tudo bem, eu entendo, algumas críticas, algumas pessoas ovacionando, mas eu sei que meu trabalho ele segue aqui dentro, é aqui dentro que eu vou me dedicar, aqui dentro que eu vou fazer as coisas para que a torcida possa ficar feliz quando o Cruzeiro levantar um título que a gente está merecendo. Matheus, qual que é a resposta, a melhor resposta que você pode dar para isso, que se cria sobre você? Você falou aí, né? Se for no campo, tudo beleza, mas fora aí começa a se falar um monte de coisa. Eu não posso fazer nada, a pessoa não me conhece, fica falando besteira. Eu não tenho que ficar me provando para ninguém, eu sou quem eu sou e vou continuar sendo quem eu sou. Quem tem que ficar feliz comigo é minha mulher, meus companheiros, a direção, todo mundo. E todo mundo sabe da minha personalidade. Eu não sou uma pessoa fácil, é verdade, eu sou uma pessoa difícil, eu sou uma pessoa mais na minha, mais calada, às vezes falo algumas coisas, mas eu não tenho que ficar provando nada pra ninguém, não tenho que ficar mostrando nada, eu tenho que ser eu, quem eu sou. Eu sei a dificuldade que é, só de eu estar, assim, eu falo hoje porque, cara, só de eu estar respirando pra mim já é bom, já é suficiente. Só de eu chegar em casa agora, estar com a minha esposa, pra mim já é maravilhoso. Então, assim, eu não tenho que ficar provando nada pra ninguém, eu não vou agradar todo mundo, eu não vou fazer todo mundo feliz. O importante é que eu faça minha esposa feliz, minha família feliz, meus companheiros estejam felizes comigo, quem me conhece de verdade. Então, assim, eu tenho que aceitar, por mais que eu não goste, por mais que essas pessoas mal intencionadas tentam criar isso, eu não posso fazer nada, não está no meu controle. O que está no meu controle é meu dia a dia, é meu jeito de estar, meu jeito de trabalhar. Isso eu nunca vou mudar, isso eu nunca vou deixar de ser eu. Bom, depois dessa bela aspas do Matheus Pereira em relação a tudo que vem acontecendo com ele nesses últimos dias, ele fala o nome do repórter, que inclusive é do Itatilaia, o repórter que atualmente vem causando alguns furdúncios na internet, principalmente de plantar notícias dizendo que ele está insatisfeito no Cruzeiro, que ele tem ciúme do Gabigol, que ele tem ciúme do salário do Gabigol, enfim. Aquele típico repórter que vem para plantar crise dentro de um clube em ascensão, como é o caso do Cruzeiro agora, que enfim, a gente sabe que o clube está em um crescimento, que o clube atualmente é muito midiático graças às contratações que vem tendo, e também, né, ganhando cada vez mais mídia pelas ações que vem fazendo nos últimos tempos. Enfim, essa mensagem que ele deixou é muito importante pra gente ter cuidado com o que a gente vai falar, pra gente ter conhecimento antes de sair julgando o cara, entendeu? Enfim, e também não se deixar levar por opiniões e crises geradas por certas pessoas da mídia que realmente vêm pra tumultuar o interior do clube, pra tumultuar o elenco, enfim. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Fiz realmente na pressa, né, que eu realmente não iria fazer esse vídeo agora, mas depois do que aconteceu eu tive que fazer. Enfim, espero que fique tudo bem com o Matheus Pereira, nosso 10. Espero que o cara não saia. Valeu. Se inscreve aí, hein.